Deixa eu dar continuidade aqui, né, com o nosso culto ao Senhor. Eu vou pregar a palavra de Deus nesse momento. Eu quero compartilhar uma palavra. Eu confesso com os irmãos que é uma palavra muito simples. Eu não sei se você esteve aqui pela manhã. Quem esteve aqui de manhã? Então a gente teve uma palavra aqui um pouco mais, vamos dizer assim, densa. Uma palavra mais, né? Eu vou chegar no nível ainda deles, mas eu confesso que essa palavra que eu tenho aqui no meu coração, que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza que de uma forma muito simples, não tem nada rebuscado, não tem nada de novo, é uma revelação muito já batida da palavra de Deus, mas eu tenho certeza absoluta que a própria autoridade dessa palavra, através do Espírito Santo, revelando ela no teu coração agora, vai trazer e vai fazer uma diferença muito grande no teu interior. Então o que é necessário nesse momento? Que você tenha o seu coração aberto, que o seu coração desarmado, que você abra o seu coração, que você tenha um espírito ensinável, para que a simplicidade da palavra de Deus possa produzir mudanças profundas no nosso coração. Eu sempre, quando falo sobre essa questão da simplicidade, eu não posso deixar de lembrar de Jesus, que foi muito simples. Na forma de pregar, na forma de falar, na forma de ensinar, Jesus fez questão de ser simples, mas profundo ao mesmo tempo, né? Um exemplo que eu sempre gosto de falar é quando Jesus vai ensinar uma coisa para aquela multidão, por exemplo, sobre sustento. Ele dá o exemplo dos pardais. Ele manda olhar para os pardais. Irmão, vamos falar a verdade, pardal é o pássaro mais comum que existe, não é? Tu vê um pardal em tudo que é lugar. Ninguém fala assim, para um pardal ali, vou pegar quando eu era criança, eu achava que ia pegar um passarinho com uma caixa de sapato, um negócio e um montão de milho ali. Eu tinha essa... Ninguém quer pegar um pardal. Pardal é comum. Jesus pega como exemplo o quê? Um pardal. Quando ele fala, eu sou o que da vida? Eu sou o pão da vida. Por que ele fala o pão da vida? Porque o pão, irmão, qualquer pessoa pode ter acesso a um pão. A pessoa mais humilde, mais pobre, a pessoa que está na rua, o que ela come? Um pão. Não sei quantos centavos tem acessibilidade. Jesus podia falar, vinde a mim porque eu sou o caviar da vida, eu sou, sei lá, fala uma carne nobre aí, eu nem sei, tu que come, irmão, fala aí. Kobe, alguém já comeu isso aí, irmão? Eu não sei nem o que é de comer? É de comer isso aí? Então, ele falou, eu sou o pão da vida. Mas vamos lá, gente, para o que interessa, que é a palavra de Deus. Espírito Santo, eu te peço nesse momento, para que tu possas abrir o nosso coração e os nossos olhos, para que possamos ter entendimento da tua palavra. Que ao ler a tua palavra, que ao falar sobre a tua palavra, o teu Espírito Santo possa agir nos corações, agir na minha vida que estou compartilhando essa palavra, e que possamos ter a nossa fé renovada, o nosso coração renovado em Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero nessa noite falar com você sobre uma coisa, na verdade o tema da minha mensagem é o caminho de volta, e eu vou falar sobre o caminho de volta, mas antes de nós falarmos dessa volta, é muito importante nós abordarmos a fase de onde nós paramos. Para você fazer um caminho de volta, significa que você saiu do lugar de onde você não deveria ter saído. Se você falar, eu vou ter que voltar, vou ter que fazer um caminho de volta, é porque você, em algum momento, em algum momento, saí daquele lugar, o qual não deveria ter saído, e fui para um outro local. Eu vou ler um texto
que está em Neemias capítulo 1, versículo 8, você pode abrir comigo aí? Neemias capítulo 1, versículo 8. Eu vou começar com esse texto, não vou falar sobre ele de uma forma expositiva, e no final eu vou voltar nele, tá bom? Diz assim: essa oração é a oração de Neemias, que naquela época ele era o copeiro do rei Artaxerxes, o terceiro rei persa depois da queda da Babilônia. Então Neemias tinha uma posição de proeminência no cativeiro, assim como teve Sadraque, Mesaque, Abednego, apesar de não serem contemporâneos. Mas Neemias, ele pede a alguns amigos para que vá a Jerusalém, para saber notícias sobre Jerusalém, e essas pessoas voltam dizendo que haviam poucas pessoas em Jerusalém e que o muro estava completamente derrubado. E Neemias, ele fica triste, ele lamenta por causa disso. E essa é parte da oração de Neemias. Esse rapidamente é o contexto dessa oração que eu estou tirando aqui do livro de Neemias. E ele diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei, e trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Então, voltando ao título da nossa mensagem, eu quero dizer que fazer um caminho de volta, eu repito, nos revela que em algum momento nós saímos de onde nós não deveríamos ter saído, e fomos para um outro lugar, para longe da segurança, nos afastamos do local de onde não deveríamos nos afastar. E aí eu posso falar nesse contexto da presença de Deus. Pode ser que em algum momento da sua vida, que em algum momento da minha vida, eu tenha me afastado ou da presença, da vontade e daquilo que Deus quer para mim. Você pode se afastar fisicamente, e você pode se afastar interiormente. É possível que nós estejamos na igreja, ou que pessoas estejam dentro da igreja, fisicamente presentes, mas interiormente longe, afastados, distantes daquilo que Deus tem para a vida deles. E pode ser que você também esteja aqui pensando em partir, ou você esteja no meio do caminho da partida, ou você já esteja muito longe, e que esse caminho possa ser até longo de volta. Esse desvio de rota, eu repito, ele pode ser físico, mas também pode ser mental. Nós vamos nos afastando no interior, nós vamos seguindo outros pensamentos, nós vamos dando espaço para as nossas ambições, para os nossos desejos pessoais, e quando nós menos percebemos, nós estamos longe do caminho. Queria que você abrisse agora em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, e eu vou dar um exemplo de um afastamento que aconteceu, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você,
pois é útil para o ministério. Bom, desse texto onde o apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo, eu quero aproveitar esse primeiro ponto que eu li, quando ele fala, olha, Demas dá a entender, e é um fato, que Demas era um dos auxiliares do apóstolo Paulo. Demas era um daqueles homens que ajudava no ministério do apóstolo Paulo. E ele fala, olha, Demas amou o presente século. Demas preferiu mais estar junto aos pensamentos do sistema, do mundo, e ele me abandonou. Isso é possível nós estarmos na casa de Deus, eu repito, nós sermos cristãos, nós já termos entregado a nossa vida a Jesus, mas é possível que nós, por amar o presente século, por amar outras coisas, ou por dar prioridade a outras coisas na nossa vida, irmãos, são infinitas coisas que podem nos afastar da vontade, da presença e daquilo que Deus quer para a nossa vida. E pasmem, coisas, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, coisas lícitas, coisas boas, não é pecado, não é erro, são coisas que são boas. E nós temos que ter cuidado. Na Bíblia, nós identificamos pessoas que se afastaram, para longe dos braços de Deus, para longe da vontade de Deus. Mas tem uma coisa, essas pessoas, pelo menos 3 exemplos que eu vou citar aqui, eles decidiram fazer o caminho de volta. Eles decidiram voltar para o lugar onde tinham parado. Nós só retornamos, nós só fazemos o caminho de volta, grava isso. Nós só podemos fazer o caminho de volta quando nós temos a consciência de que o que nós estamos fazendo, vivendo, não é o que é, não é o certo diante da vontade de Deus. Não existe possibilidade de voltar um caminho sem que antes tenhamos uma revelação de que onde estamos, o que estamos fazendo e como estamos fazendo, não é a vontade de Deus, não é o centro da vontade de Deus. E pode ser que você esteja aqui hoje, por exemplo, a caminho de Emaús, decepcionado com Deus devido aos acontecimentos, teve a expectativa frustrada, após ter empenhado a sua fé, de forma que o reino fosse estabelecido na sua vida, da maneira em que você planejava. Mas é como se Cristo estivesse morto, é como se nada mais pudesse ser feito. É o exemplo dos 2 discípulos, que quando Jesus por 3 vezes, e quando ele nega a 3ª vez, ele lembra Jesus falando para ele que quando o galo cantasse, ele iria negar, e diz que ele fica numa profunda angústia, numa profunda tristeza. E dá para entender que Pedro, depois do episódio da negativa, que ele nem se considera mais discípulo de Jesus. Tanto é que quando Jesus ressuscita, ele fala para as mulheres, vá avisar aos discípulos, e a quem? E a Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Se ele falasse assim, vai avisar os discípulos, já estava Pedro tudo incluído. Ele fala, vai avisar os discípulos e vai avisar Pedro. Por quê? Jesus sabia que Pedro já nem se considerava mais discípulo, porque ele tinha negado, porque ele tinha saído da posição que ele não deveria ter saído. Ele saiu daquele caminho e ele precisava fazer um caminho de volta. E quando essa notícia chega até Pedro, Pedro vai até Jesus, sim. E aí tem aquele diálogo famoso. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu não vou entrar nesse. Tem uma pregação minha no YouTube aqui, se você quiser depois lá, Pedro alguma coisa. Eu falo exatamente sobre essas 3 negativas de Pedro. Ali eu destrincho. Não dá tempo de eu fazer isso aqui. Mas a verdade é
que os três caíram em si. Os discípulos de Emaús, o filho pródigo e Pedro. E eles tiveram que fazer um caminho de volta, e isso foi feito. Irmãos, o caminho de volta nunca é fácil. O caminho de volta não é tão simples de ser feito. Quando o filho pródigo decide voltar, ele fala: eu vou para a casa do meu pai. Mas olha, na cabeça dele estava assim: mas eu sei que meu pai não vai me aceitar, eu sei que eu fiz besteira, eu sei que não era para ter feito isso, mas é o seguinte, eu vou lá com o meu coração para ser até servo, para poder ser servo e nem ser mais filho dele. O sentimento de que não podia mais, de que Deus não aceitaria, de que Deus não receberia mais como antes. Até receberia, porque é pai, mas não com a honra de quando saiu. É a sensação de Pedro de achar: não, eu não sou digno mais de nem estar lá, porque eu neguei, eu não posso mais estar com ele. Agora ele ressuscitou, eu neguei a ele, não, eu não posso. E diz os textos bíblicos de quando o filho pródigo volta, o pai está lá parado. Eu acho que eu consigo imaginar a cena. Eu consigo imaginar uma fazenda grande, bonita, a casa grande, aquilo gramado, aquela estrada lá no fundo, aquele menino apontando lá no fim da estrada, e lá daquela varanda bonita, aquela varanda que faz a casa toda assim, sabe? Já viu aquela casa bonita assim de fazenda? Que tem um varandão assim, tudo de madeira, um negócio assim chique. E aquele pai lá, com aquela bota, aquela barba, aquele chapéu, de longe olha o menino. E ele fala: não é meu filho? Meu filho voltou. Chama os empregados. Mata o novilho, prepara tudo, chama o alfaiate, faz uma roupa nova, vê o tamanho dele, acho que é o mesmo ainda, prepara tudo, fala com o cara lá do Orives, manda o anel. E quando aquele filho chega, cheio de craca, todo errado, todo quebrado, abandonou, falou mal, blasfemou, falou mal do diácono, do pastor, falou mal do ministério A, B, C, fez tudo de errado. Só de mim que não falou, amém. Não, de mim falou mais, o mais de todos foi de mim. E aí ele volta, fala assim: eu vou ficar lá no último banco, para ninguém me ver, agora eu estou de máscara. E quando aquele filho chega, ele tem uma surpresa. E a surpresa dele é muito boa. Porque é um pai falando: meu filho, desde o dia que você saiu do caminho, daqui dessa casa, de onde você nunca deveria ter saído, desde aquele dia, todos os dias eu estou esperando você voltar, e hoje é um dia de grande festa. Sabe por quê? Porque você está voltando. Então é vestes novas para você, é churrasco, é o quê? É honra para você. Sabe por quê, gente? Porque Deus não enxerga a gente como nós nos enxergamos. Porque a graça dele é sobre a nossa vida. Não importa em qual caminho você está, não importa onde você está hoje, esquece. O que importa é que o Pai está hoje aqui dizendo para você: faz o caminho de volta, porque eu vou estar lá no final para te abraçar. Jesus abraça os discípulos de Emaús, Jesus abraça Pedro, e o Pai, Deus Pai, abraça aquele menino da parábola. Isso quer dizer o quê? No caminho de volta, você pode fazer o caminho de volta. Sabe por quê? Porque vai ter amor te esperando, vai ter um pai te esperando, e os erros não serão levados em conta. Nas três situações, Deus Pai, Deus Filho, estavam presentes no fim da estrada, aguardando o retorno de todos eles. Eu repito, não é fácil retornar. Não é simples fazer esse percurso, mas é necessário. Todos esses desvios apontam para um esfriamento espiritual, para um afastamento da fé e do amor. O filho pródigo abandonou a sua casa, ele abandonou a família dele.
Pedro largou a amizade, a confiabilidade, a fidelidade de um amigo. Os 2 discípulos de Emaús largaram o seu propósito de vida, largaram o seu objetivo, que eles tinham o objetivo de servir Jesus até o último dia da vida deles. A verdade é que todos abandonaram o amor de Deus. E diante do abandono, Deus sempre nos oferece um caminho de volta. Deus sempre está falando comigo e com você que existe um trajeto possível de volta. E aí eu vou dar um exemplo lá de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que é a igreja de Éfeso. Amanda até tocou aqui rapidamente de manhã, ao pregar. Ele diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Deus quer que o passado esquecido se torne novamente o seu presente. Não basta apenas saber que é preciso retornar, mas para onde retornar? Para onde retornar? Do ponto em que você parou. Ele falou: lembra onde você caiu. Lembra onde você parou. Aonde você parou? Essa é uma pergunta para você, se é que você de alguma forma parou. Porque essa mensagem abrange muitas áreas da nossa vida. Nós podemos ter abandonado e parado em algumas áreas da nossa vida. Tem pessoas que abandonaram de vez a casa de Deus. Tem pessoas que estão na casa de Deus, mas abandonaram a obra de Deus. Tem pessoas que estão até fazendo a obra de Deus, mas abandonaram o amor pelas almas. São diversos tipos de abandonos, e eu posso dizer, acho que até afirmar aqui com maior certeza, que não tem ninguém a começar de mim. Eu que estou falando aqui nesse púlpito, a começar de mim, eu acho que não tem ninguém, que não tem uma área que tenha que voltar, que tenha que trazer de volta para o eixo da vontade de Deus. Eu acho que é uma palavra que abrange todos nós que estamos aqui, de diversas formas, de formas específicas, né, na individualidade de cada um. Mas com certeza, pessoas abandonaram a obra de Deus porque se decepcionaram com pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, não faz isso não. Isso daí é um negócio muito legal e que o inferno gosta muito de fazer. O inferno fica rindo, irmão, dos crentes com isso. Porque ele neutraliza uma pessoa em potencial para divulgar o evangelho, para que outras pessoas sejam salvas, sejam curadas, botando na mente dessas pessoas que ela não pode mais fazer, é melhor não fazer a obra de Deus, senão eu vou me aborrecer, é melhor não fazer. Alguém aí? Para eu não me aborrecer, é melhor então nem eu participar. Gente, isso aqui é igreja. Igreja é assim mesmo. Igreja, a obra de Deus, é irmão chato do teu lado, é você também que é chato, tu acha que não é chato, tu acha que é legal. Ah, irmão chato, e tu é legal pra caramba. Outro dia eu estava pensando em mim, e eu estava falando para mim, tu é chato, cara. Porque tem hora que eu sou chato, cara. Tem hora, na verdade, que eu nem mais me aguento. Alguém tem essa sensação? Tipo assim, eu não quero mais conviver comigo. Eu sou uma pessoa esquecida. Isso é ruim. Por quê? Eu estou lá, eu moro no 6º andar, eu desço lá para a garagem. Aí quando eu entro no carro, que eu ligo o carro, eu falo, caramba, esqueci a chave do negócio. Da igreja, por exemplo, para a igreja. Esqueci a chave da igreja, eu subo. Aí pego a chave da igreja, aí desço. Esqueci meu computador. Essa semana aconteceu isso comigo. Eu estava vindo, que dia que foi, Amanda? Foi quarta-feira para Jardim Angá. Eu estava indo. Que eu fui cedo, que eu resolvi um montão de coisa lá.
Eu falei, vou levar minha roupa, vou levar a toalha para tomar um banho lá, para o culto e tal, não sei o quê. Beleza. Falei, vou levar a impressora para lá, um computador, e desci a impressora no computador, entrei no carro, falei, depois eu subo, pego minha mochila, estava de chinelo, eu subo aí, como o meu carro estava na garagem de cima, e eu tinha que botar na garagem de baixo, aí eu já entrei no carro, botei o computador, fechei a porta do carro, aí eu tinha que sair para entrar para outra garagem, eu saí e vim embora para a igreja. De chinelo, sem roupa, sem nada, sem carteira, sem nada. Aí entrei numa ligação, estou no Bluetooth, estou vindo, tal. Quando eu cheguei na rodoviária, eu falei, só um instantinho, desliguei o telefone e falei, meu Deus, por que eu sou assim, Pai? Por quê? Que tu não me fez com outro jeito? E não tinha jeito. Eu tinha que dar a volta. Eu dei a volta ali embaixo, ali o que é? Embaixo da rodoviária ali. Qual o nome dali? Sei lá, no Into ali. Dei a volta, fui embora, voltei. Aí falei assim, liguei para casa e falei assim, desce com a minha mochila, desce ainda fiz uma marmita para mim, desce com a minha marmita. Tal. Aí desceram. Estou indo embora, eu, não. Eu não pedi para descer com o meu sapato, não. Falei, agora eu desisto mesmo. Aí é muito abuso. Aí saí do carro, subi já tranquilo, peguei meu sapato, voltei. E finalmente, depois de meia hora, eu consegui ir para o meu destino. Eu estou falando isso para você por quê? Porque às vezes, irmão, a gente se cansa na obra de Deus. Não é verdade? Tu fala assim, não vou fazer mais não. Pô, fiz lá, pastor passou, não falou nem assim. Pô, legal, ficou bom. Não falou nada. Mas o teu pai, que está no oculto, em secreto, ele te recompensará. Isso não quer dizer que a liderança não tem que reconhecer, porque eu acho que tem. Né? Ninguém faz para receber o elogio, mas, irmão, receber um elogio não é bom? Não é bom? É ótimo. E eu acho que a gente tem que ter esse costume de elogiar sim. Né, de falar, poxa, ficou muito bom, gostei, é isso mesmo. Isso também nos impulsiona. Mas, irmãos, não só de elogio viverá o homem. Não está escrito lá? Hã? Ainda bem que você lê a Bíblia aqui, né, irmão? Não só de pão viverá o homem. Mas isso estava lá em Jeremias 4:3. Mas não lê não, nem compra, tá, irmão? Lá no texto de Apocalipse, esse lembra de onde caiu, não é para nós ficarmos lembrando do nosso pecado, mas o ponto em que paramos. O filho pródigo lembrou do último local que ele esteve. E quando ele caiu em si, a primeira coisa que ele falou, na casa do meu pai. Ele lembrou exatamente qual foi o último local onde ele estava. E ele voltou exatamente para lá. No caminho de volta, vai ter necessidade de haver arrependimento. E arrependimento não é remorso. Arrependimento e remorso são coisas diferentes. O arrependimento, ele vai falar de mudança de direção. Quando eu me arrependo de alguma coisa, eu não fico só com remorso, choro e saio daqui para fazer a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Eu me arrependo, eu falo, eu não posso continuar por esse caminho, eu dou meia volta e eu vou pelo outro caminho. É romper com o que está entristecendo o Pai. O arrependimento, ele traz frutos dele mesmo. Jesus nos falou que nós deveríamos produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento traz fruto. Né? A pessoa fala assim, meu amor, me perdoa, porque eu falei assim contigo, tão não delicado, para não falar ignorante, cavalarmente. Você me desculpa, meu amor, tá bom? Agora faz aí o arrozinho, a batatinha frita, o bifinho aí, cada um tem um nome aí de falar, né? É coisa horrível. A coisa horrível é que tem uma pessoa falar do nome que você chama tua esposa na frente dos outros. Irmão, isso dá um
Não dá. Sei lá, o nome que tem. Fala aí o nome aí, irmão. Do amigo seu, não é seu não. O Vida já tem o... o Tony, né? O Vida. Vida. Ô Vida. Estou zoando ele aqui. Filha. Não, filho é até legal, né? Que filho fica mais... Mas tem um negócio assim, muito assim, sabe? Eu não estou conseguindo ter um aqui na minha mente, cara. Mozão também é assim, mozão, legal. Mas tem uns assim, canhanica, assim, sabe? Canhanico, né? Um negócio assim, que fala um nhenhenhê assim. Isso dá um... arranha. Tu arranha você também? Aí tu tá lá do lado, a pessoa do nada, aí tu fica assim. É tempo de voltar para Jesus. Você que se afastou da comunhão, da intimidade, do lugar da oração, da obra de Deus, da casa do Pai. Pode ser até que você esteja aqui na casa do Pai, mas o teu coração está meio que longe, por diversos motivos. É tempo de voltar para Jesus. Deus fala por fim de uma remoção do candeeiro. E o candeeiro, ele foi feito para iluminar. E ele vai dizer que removeria o nosso candeeiro, ou seja, se nós não brilhássemos, se não brilhar, será removido. Se não estiver fazendo a vontade do Pai, se esse sal não salgar, Jesus falou, ele se torna insípido e não serve para nada, a não ser para ser lançado fora. E esse próprio Jesus, que fala da volta, que fala dos braços abertos para que estejamos com Ele, também vai dizer, mas olha, se você não voltar, se você não der um jeito nessa situação, vai acontecer uma coisa, você vai ser removido. Ou seja, você vai ter um esfriamento tão grande ao ponto de você se afastar e não conseguir mais nem voltar. Volta ao teu pensamento, o teu homem interior. O que você tem pensado? O que eu tenho pensado? Qual é a expectativa que eu tenho em relação à obra de Deus? O que eu estou pensando em relação a Deus? Qual é o meu tempo? Qual é o meu envolvimento? Qual é a minha doação para a obra de Deus? Qual é a obra de Deus ocupa quantos % da sua vida? Isso você responde para você, olha para frente, finge nem que é contigo. Mas olha para a tua vida hoje, vê quantos % da sua vida está endereçada para o reino de Deus. Olha para a tua semana, para o teu dia, para todos os teus compromissos que estão na tua agenda e vê qual é o lugar do reino de Deus na sua vida. Porque isso também, irmãos, é estar fora desse caminho, é estar fora desse propósito de Deus. Eu tenho falado, às vezes eu até brinco, com alguns irmãos que estão conversando, e eu estava ontem aqui conversando, relembrando não, que isso aí foi ontem, na verdade eu estava só assim, rapidinho pensando na minha juventude, que isso foi ontem, então, Amanda falou, hoje de manhã, ela falou, gente, como é que tu falou? O que tu falou? Estava falando da juventude, assim, eu fechei os olhos com 18, estou com 40. Meu Deus, passa rápido. Quem está com mais de 40 diz amém. Glória. Por que eu falei isso, gente? Então, isso eu lembrei. Eu estava pensando na minha juventude, e eu estava pensando, foi até com o Tony que estava conversando ontem. Eu estava falando assim, Tony, quando eu comecei a namorar a Amanda, aliás, é uma promessa, né? Se foi o investimento maior da minha vida, foi ela.
Investi, e aí? Estou só colhendo os frutos. Né? Mas nós estávamos falando que eu e Amanda, eu comecei a namorar a Amanda, nós éramos adolescentes, não éramos nem jovens, adolescentes ainda. Eu já era mais jovem que você, né? Assim. Mas olha, irmão, não era a idade assim muito não. Ela tinha 17, eu tinha 17, ela tinha 14. Então estava dentro do contexto. Não teve nem um amém? Começamos a namorar e eu lembro, eu e Amanda, a vida inteira, nós éramos rato, ainda sou, rato de igreja. O nosso negócio era obra de Deus, cara. O nosso negócio era estar na igreja. O nosso culto para tocar, tá? A Amanda tocava guitarra, eu tocava percussão, eu fazia louvor, dava aula de geração vida, evangelismo noturno, madrugada com carinho. Mas o quê? Teatro. A única coisa que eu não fiz na igreja, agora que eu lembrei até hoje, mas eu vou fazer, é dança. Tu tá rindo? Rapaz, tô com um negócio de querer fazer dança, mas é uma dança mais braba. Te mostrei, né, Rafael? Tu acha que dá para mim, Rafael? Ele sempre fala, não, dá sim, isso aí é o maior incentivador. Só não faz... Mas, gente, era obra de Deus, de dia, de noite. Era o tempo inteiro se gastando na obra de Deus. Hoje eu vejo, agora é para você mesmo. Jovem, levanta a mão, todos os jovens aí, jovem, isso. Bota agora o cinto de segurança. Botou? Está preparado? Ah, pastor, não vem não que eu estou estudando, estou trabalhando, irmão. Toma vergonha. Eu nunca vi estudo e trabalho tirar ninguém da obra de Deus e da casa de Deus. Isso eu nunca vi. Porque eu já fui jovem, estudei, fiz faculdade, me formei, fiz concurso público, passei no concurso público, nunca larguei a obra de Deus. A Amanda ainda foi um pouquinho mais braba. Já contei isso aqui. Estudando, quando a igreja de Lafayette abriu, o Parque Lafayette, a Amanda tocava terça-feira em Caxias, quarta-feira em Parque Lafayette, quinta-feira em Caxias, sexta-feira tinha culto em Parque Lafayette, consagração não tinha ainda. Sábado, juventude, e domingo tocava nos 2 cultos. 4 cultos que lá eram. 4 cultos. Quando, pastor? No ano do vestibular. Por isso que não passou, não. Passou para todas as federais e escolheu qual que ia ficar. Fez direito na UERJ. Quando Jesus fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, irmão, você crê na Bíblia? Você crê que isso é verdade? Então por que a gente não faz isso? Não é parar de estudar, não é parar de investir na sua vida profissional, pelo contrário, tem que investir, tem que estudar, tem que avançar. Mas, irmãos, tem um critério para quem está no reino de Deus. Quem está no reino de Deus vive outro sobrenatural. Quando você se envolve na obra de Deus, você fala assim, Senhor, quando eu chegar em casa, eu preciso estudar 3 horas, que em 3 horas tu possas abrir a minha mente, que o teu Espírito Santo venha sobre mim. Quando eu estudar, essa matéria entre, mas de uma forma que eu nem tenha que reler, que já entre. Você crê que Deus faz isso? Ele faz. Ele faz. Mas é mais fácil a gente dar desculpa. Ah, não vou para a juventude não, está chovendo. Ué? Está chovendo, pega uma capa de chuva, pega um chapéu. Ué. Ah, não, choveu, choveu, o pessoal não veio, não veio por quê? Vou te dar uma passagem para você ir para Nova York com a tua esposa, ficar 1 semana lá, quem quer? Ah, não quer não? Ninguém quer? E se eu falar que é verdade? Tá bom, né, pastor? Não fala inglês, tá bom, até falei errado, né? Podia ser um negócio menos... Ah, vou falar um lugar aqui. Nanai, pronto. Tá aqui, Nanai. Pôr de Galinha, pronto. Bota lá por na internet, Nanai, um resort que tem, Nanai.
vou te dar um final de semana com a tua esposa lá nesse resort em Porto de Galinha. Porto de Galinha tu quer ir, não quer não? Irmão, aquele paraíso? All inclusive, tudo, tem que pagar mais nada. O transfer vai te pegar em casa, vai te deixar no aeroporto, do aeroporto ele vai te levar para o hotel, tu não vai pagar nada, tá bom? Você vai então, tá, na próxima sexta-feira, aí da sexta-feira chove. O que tu faz? Ah, moço, pastor, eu te agradeço, em nome de Jesus, obrigado, pastor, porque tudo pago aí, mas eu não vou poder ir, não. Por quê? Está chovendo aqui, pastor. Aí vai chover, é chato de sair na chuva, né? Tu vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Por que para a igreja a gente faz? Precisamos voltar. Qual é o foco da nossa vida, irmão? Busca o reino em primeiro lugar e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Você não vai nem pedir, você vai pensar e Deus vai realizar na tua vida. Porque a Bíblia diz que Ele tem prazer em realizar os nossos desejos, está escrito. Quando nós somos fiéis, quando nós amamos a casa dEle, amamos a obra dEle, amamos esse envolvimento, porque o que Deus quer é que a gente volte para a casa dEle, inteiros, com inteireza de coração. Amém, gente? Você pega essa palavra para você? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Feche seus olhos aí. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra tem poder, a Tua palavra é vida. Senhor, que nós possamos ser levados pelo Teu Espírito Santo a refletirmos nesse momento, a olharmos para dentro de nós, a olharmos para a nossa vida, que o Teu Espírito Santo venha sondar o nosso coração. Sonda o nosso coração nesse momento, Senhor. Vê se existe alguma área da nossa vida em que nós nos distanciamos, em que nós saímos, em que nós ficamos um pouco fora do propósito que Tu tens para nós, Pai. E que nessa noite, o nosso coração seja um coração aberto, que nós possamos, que o Teu Espírito Santo nos dê a capacidade de olharmos para a nossa vida, de olharmos para dentro de nós mesmos e conseguirmos cair em si. E conseguirmos, ó Deus, verificar, ó Pai. De repente, um abandono numa área nossa. O abandono, Senhor, da família, o abandono de casa, o abandono da amizade dos filhos, o abandono da Tua obra, o abandono da santidade, o abandono da pureza, o abandono da simplicidade. Não deixa, ó Pai, que nós venhamos nos perder nos nossos próprios pensamentos. Não permita, Senhor, que nós fiquemos tão cegos ao ponto de achar que está tudo bem não estando. Mas que a Tua palavra, como um espelho, venha refletir em nós. Oh Espírito Santo, nós queremos voltar para a Tua casa. Nós queremos voltar, ó Deus, para um lugar seguro. Espírito Santo de Deus. Sinto falta da Tua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai.
Pai, eu sei que não mereço mais. Não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar da casa do pai. Eu quero amor na casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai, do meu. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor na casa do pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Sinto falta da tua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar. Você pode aproveitar esse momento para falar com Deus. Você pode aproveitar esse momento para poder deixar Deus sondar o teu coração. E você vê se tem alguma área, algum episódio que você possa lembrar da sua vida, que você tenha se afastado de alguma forma. Não sei se tem alguém aqui que se afastou mesmo de Deus. Mas se tem alguém que diz, pastor, eu me afastei, eu estou longe. Eu até creio, até gosto, mas eu me afastei. Já fui muito usado por Deus. Deus já usou muito a minha vida. Eu já produzi muito para o reino de Deus. Mas hoje eu tô afastado, tô longe. Não sei se tem alguém que diz aqui, pastor, é comigo. Porque se tem alguém nessa situação, eu posso dizer para você assim, de verdade, Deus quer que você nessa noite volte. Deus quer que você nessa noite seja reintegrado à casa do Pai. Que você faça, para que você produza, para que você seja usado por Ele. Não sei se tem, mas se estiver aí no lugar onde você está, faz só um sinal com a tua mão dizendo, pastor, é comigo, essa palavra é comigo. Amém. Tem mais alguém? Amém. 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 Se você não se importar, eu queria que você só ficasse de pé no teu lugar, não precisa vir aqui não, mas eu quero orar especificamente por você. Isso, fica de pé. Amém. Se tem mais alguém que diz, pastor, é comigo, eu tenho que voltar, eu preciso voltar, estou longe. Amém. Eu quero também fazer uma pergunta, se tem alguém aqui que diz, pastor, eu nunca nem entreguei minha vida a Jesus, eu nunca nem assumi um compromisso com Deus, nunca assumi, mas eu estou aqui, eu queria entregar minha vida a Jesus. Eu não sei se tem alguém, só levanta a mão se tem alguém para dizer, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Se tiver, você também fica em pé aí. Mas eu queria orar por você que está de pé. Senhor, eu oro, Pai, pelas minhas irmãs que aqui estão de pé diante dessa palavra, não diante de mim, não diante do que eu estou falando, mas diante do que o Senhor está falando. E eu tenho certeza que essa palavra foi guardada, ó Deus, foi produzida no teu coração para esses irmãos.
me chamando pra... Que nessa noite eles possam sentir-se abraçados por Ti, que o Teu Espírito Santo possa envolver, que o amor de Deus envolva a vida das minhas irmãs, ao ponto delas saírem daqui dizendo, falando, não, a partir de hoje eu volto, eu me arrependo, eu volto para a casa do Pai, para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Receba uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, eu sei que Oh, você pode ficar de pé comigo? Pode ficar de pé comigo? eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar na casa do Pai. Eu quero amor Na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai, do meu. Canta aí, vai, diz. Ei, eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Amém. Você pode sentar. Eu queria pedir para o Luiz e para a Fernanda